Graça e paz, irmãos. A meditação bíblica de hoje está lá e no Evangelho de Mateus, capítulo 16, verso 24, quando Jesus diz aos seus discípulos essa conhecida verdade. Ele diz assim: Mas então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. A primeira verdade que você e eu devemos prestar atenção é que Jesus está falando isso para os discípulos, ou seja, para quem já era cristão, para quem já tinha sido alcançado pela graça. Isso aqui não é uma receita para alguém fazer para poder ser filho. Deixa eu seguir Jesus, deixa eu negar que daí eu vou conseguir ser filho de Deus. Não, isso é errado. Jesus primeiro os alcança, ganha o coração, dá nova vida, regenera, então ele fala assim: agora como um discípulo que você já foi feito, sem mérito nenhum, sem esforço, sem nem mesmo desejar isso, unicamente pela graça, agora então você deve negar a si mesmo, tomar a sua cruz e me seguir. São três características que todo discípulo, não só esses discípulos que conviveram com Jesus, mas todos nós que nos falamos que somos discípulos de Jesus, que fomos alcançados pela graça, devemos viver assim. E o contexto imediato aqui, Jesus tinha falado para os discípulos que ele viria, que ele sofreria, que ele morreria, que deveria ser assim. E Pedro, então, tentando melhorar as coisas, mas sem compreensão espiritual, falou: Senhor, tem compaixão de ti mesmo. Então Jesus faz aquela repreensão severa para Pedro que nós conhecemos, falando que isso eram flechas até de Satanás. Porque o cristianismo, nenhum cristão deve ter compaixão de si mesmo quando está a serviço de Cristo. Nenhum de nós deve ter dó de nós mesmos e abandonar o caminho de Cristo porque vai nos custar alguma coisa. Embora eu sei que você e eu não temos força nenhuma para isso. Nós nos acovardamos se não for a graça, nós escolhemos um caminho mais fácil, tentamos se não for a graça, mas a graça nos capacita e eu tenho que depender dela assim como você também. Então esse negue-se não é assim negar, fingir alguma coisa, mas negue-se é mortificar, como Paulo fala em Romanos. Mortifique os desejos da carne que diz que você é bondoso, que você é capaz, que você consegue fazer as coisas por você mesmo. Negue isso diante de Deus. Confesse isso e abandona, você não vai conseguir. Negue a sua bondade, negue a sua capacidade. Negue que você tem condições de fazer isso por você mesmo. Então Jesus disse: se você quiser vir após mim, pela graça de Deus, você vai negar. Um discípulo vai atrás de Jesus. Não é Jesus que vai atrás do discípulo no sentido de que o discípulo vai vivendo do jeito que quer e Jesus vem atrás consertando as coisas. Ao contrário, Jesus vai à frente e nós vamos seguindo ele em obediência. Então negue-se a si mesmo, negue a sua bondade, negue a sua capacidade, negue a sua boa intenção, porque sem a graça nós não temos nada disso. Tome a sua cruz, ou seja, aceite que o caminho de Cristo é dificultoso. O caminho é estreito, cheio de dificuldades, cheio de ridicularizações às vezes, de discriminação, de rejeição. Não foi assim que Jesus viveu? Não foi assim que ele esteve sobre a terra? Por que um discípulo de Jesus vai querer um caminho de glória humana se ele mesmo foi caluniado, difamado? É claro que nós não queremos isso por nós mesmos, achando que o caminho do sofrimento em si mesmo é espiritual. Não é. Mas o caminho espiritual traz sofrimento, por amor a Cristo, e ele nos capacita. Tome a sua cruz. A cruz, qualquer sofrimento que o mundo rejeita, o cristão, pela graça de Deus, ele pode encarar isso, unicamente pela graça. Então Jesus fala assim: após feito isso, siga-me. O discipulado é ir até após Jesus, pela graça, negar qualquer condição, incapacidade, bondade, qualquer coisa que possa extrair do homem algum mérito, alguma glória. Negue isso. Nossa justiça é trapo de imundícia. Não há quem busca Deus, não há quem faça o bem. A Bíblia está repleta de textos assim, porque nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Então Jesus falou assim: tome a sua cruz. Não no sentido de mediação. Nesse sentido de mediação de salvação é só Cristo e a cruz. Mas no sentido de sofrimento diário. Entender que seguir a Cristo passa por um sofrimento, passa por dificuldades, e ele nos capacita. Então seguir. Uma outra característica aqui que Jesus coloca como cristão é seguir a Cristo. É o que João fala lá no capítulo 10. As minhas ovelhas, Jesus fala lá no capítulo 10 de João: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e seguem-me.
Não fica só ouvindo a voz, acho que bonito, mas eu vou por aqui. Leia a Bíblia, nossa, que verdade, mas vou continuar vivendo desse jeito. Pelo poder do Espírito Santo unicamente, pela graça de Deus, nós podemos ouvir a voz de Deus, ou seja, ler a palavra, saber o que Deus quer de nós e falar, Senhor, me dê um coração obediente e seguir a Cristo, porque 1 João fala, quem diz estar nele deve andar como ele andou. Não é só para achar bonito a mensagem do Evangelho, mas é pela graça de Deus obedecer e caminhar em direção à cruz, em direção à obra de Deus. E pela graça de Deus caminharmos como Jesus quer que nós andemos nessa vida. Agora, não preciso nem falar para a maioria de nós, mas para alguns talvez pode passar desapercebido, que tudo isso não é possível a mim e a você. E eu não tenho condição nenhuma de cumprir isso se não for a graça de Deus. E eu quero que você tenha essa certeza também que o Espírito Santo te dê. Dependa da graça, porque Jesus falou, sem mim nada podeis fazer, João 15:5. É só pela graça que nós podemos negar a nós mesmos, tomar a cruz e seguir a Cristo. E Ele nos capacita. A graça que salva, ela capacita e ela nos transforma. Se você foi edificado pelas mensagens, compartilhe, marque alguém para nos ajudar a divulgar o Evangelho. E que possamos ser verdadeiramente discípulos de Jesus, pela graça de Deus. Que Deus te abençoe.